Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. E é uma verdadeira alquimia que a gente tem que fazer com aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não aprecia tanto na vida da gente, né? A minha proposta hoje de vir falar sobre alquimia, né? E que a astrologia é uma das vertentes dentro do meu trabalho como alquimista, né? Com alquimia, é você obter o que a gente chama na alquimia de pedra filosofal. Mas o que é essa pedra filosofal? Então, a pedra filosofal, que é um conceito da alquimia, né? E que nada mais quer dizer, para você simplificar, você transformar uma pedra que é bruta numa coisa mais polida e mais reluzente. Você sabe, melhor do que ninguém, o que a gente tem que melhorar. Outro dia, não lembro o nome dela, me fugiu o nome dela, uma convidada que chegou e falou assim, olha, se você quiser falar mal sobre mim, me ligue que eu sei coisas horrorosas a meu respeito. E é uma verdade. Quer dizer, a gente sabe o que a gente tem que melhorar, mas muitas vezes a gente prefere não tentar, porque a gente não sabe por onde começar a fazer essa mudança, né? Nessa alquimia, na pedra filosofal, a gente consegue chegar a nos enxergar assim de uma forma mais clara? Então, a pedra filosofal é um conceito da alquimia, tá? Que eu estou explicando de uma forma um pouco simplista, tá? Mas que é isso, é você fazer essa autotransformação do que a gente tem de bruto, né? E transformar na nossa oitava acima, sabe? Então, ou seja, nós conseguirmos exercer o nosso melhor potencial aqui. Entende? Então, muitas vezes nós temos um potencial que a gente não consegue praticá-lo. Então, nós temos muitos dons, nós temos uma habilidade emocional melhor para lidar diante das coisas, a gente tem mais inteligência do que usa, tá? Então, a alquimia, o meu trabalho com alquimia, que nesse caso eu utilizo diversas técnicas dentro da alquimia, porque a alquimia é fundada em quase tudo. Então, tudo serve para alquimia. Mas como que a gente pode aprender a se enxergar para perceber onde modificar e onde a gente pode lapidar para a gente se tornar uma pessoa Então, melhor? A alquimia, ela utiliza diversas técnicas. Como eu disse, tudo serve para alquimia, né? Então, na alquimia, você vai utilizar da psicologia, você vai utilizar da astrologia. Então, a astrologia, para mim, ela é uma das ferramentas que eu tenho para trabalhar com alquimia. Então, assim, antigamente, a alquimia é uma ciência muito, muito antiga, uma ciência hermética, ou seja, não é uma ciência linear, tradicional ou empírica. Ela é uma ciência hermética. O que é uma ciência hermética? É uma ciência fechada. Principalmente na Antiguidade. Na Idade Média, muitas pessoas foram queimadas por serem alquimistas, por tentarem descobrir panaceias. E as panaceias são como se fossem fórmulas, misturas para ajudar as pessoas. Então, a alquimia utiliza diversas tendências, diversas terapias alternativas para conseguir entender melhor o ser humano, para ajudar o ser humano a se entender melhor, ou seja, para colocar esse espelho diante dele, porque muitas vezes existem as pessoas, como você falou, que conseguem ver os inimigos internos, né? O Buda diz que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Tem coisa mais certeira do que essa? Olhar para dentro, né? Não só Buda, os grandes mestres que passaram por aqui, né? Jesus, por exemplo, dizia que o mal não é o que sai da boca do homem, né? Então, ou seja, o que acontece? É o que está dentro do seu coração. Se o seu olho tiver luz, o resto vai ter. Então, a alquimia, o alquimista, no caso eu, como trabalho com alquimia, e para isso utilizo diversas técnicas, vai tentar, através desses processos de técnicas que ele utiliza, criar um ambiente melhor dentro desse ser humano, energeticamente falando. E uma das coisas, por exemplo, a astrologia que eu utilizo, né? Quando você faz um mapa astral com um alquimista, que é no meu caso, é diferente de você fazer um mapa astral com um astrólogo tradicional. Porque você vê outras formas também? Sim, porque eu tenho outros parâmetros, além dos tradicionais, para analisar esse mapa astral, e eu tenho os florais astrológicos para trabalhar esse mapa astral. Mas como funcionam esses florais astrológicos? Os florais astrológicos são florais alquímicos, ou seja, são florais que são feitos para serem utilizados no mapa astral. Então, por exemplo, você faz o mapa astral de uma pessoa e você constata, né, que dentro daquele mapa astral existe uma sombra
Uma coisa que efetivamente a pessoa te confirma que aquilo é o calcanhar de Aquiles dela. Uma dificuldade dela em determinada área. Isso, e que você conversando com a pessoa depois de fazer o mapa astral, a pessoa vai te falar: esse é o meu ponto fraco, eu não consigo me livrar disso, sempre eu tenho esse problema. Aí a gente vai fazer um floral astrológico para isso. Compensar isso. Por exemplo, uma pessoa extremamente tímida, ela... Pela internet a gente vê que muitas pessoas são assim, se relaciona muito bem, mas quando fica frente a frente, olhos nos olhos, não dá certo. A pessoa já fica travada. Analisando o mapa astrológico dessa pessoa, o mapa astral, você consegue perceber isso e dar para essa pessoa um floral que vai ajudá-la a deixar de ser tão tímida? Sim, é mais ou menos dependendo assim. do caso, sim. Então, às vezes, pode não ser uma questão do mapa astral, porque, como eu te disse, existem diversas técnicas. Então, pode ser uma questão do mapa astral, como pode ser uma questão de um desequilíbrio energético dentro dos elementos da medicina chinesa. Ah, então você junta a medicina chinesa. Eu trabalho com 7 técnicas. Então, eu trabalho com a terapia floral alquímica, que nisso eu incluo desde os florais mais conhecidos, como os florais de Baus, da Califórnia, até os florais alquímicos, que são os florais do Joel Aleixo, que são quando você realmente vai trabalhar com alquimia, com base de alquimia, você trabalha com esses florais, que são os florais brasileiros, né, do Joel Aleixo. E trabalho com reeducação alimentar, que seria a segunda técnica. Aí eu trabalho com instrução e meditação, porque tem algumas pessoas que eu indico entrar em contato consigo mesmas de uma forma mais profunda. E a pessoa não consegue? Aí eu ensino, por isso é uma técnica, que é instrução e meditação, que seria a terceira técnica. Aí eu trabalho com acupuntura, eu sou acupunturista, tá? Trabalho com a massoterapia ayurvédica, que seria uma coisa que às vezes a pessoa está com muita tensão acumulada no corpo e muito desequilíbrio nos chakras, tá? Que aí é uma coisa mais complexa para explicar o que são os chakras, mas de repente... São aqueles pontos de energia? Isso, que a gente tem pelo corpo, mas... Que a gente precisa todos eles equilibrados. E que cada um tem uma função. Qualquer dia, de repente, posso vir aqui para explicar o que significa cada um. E eu trabalho com a farmacologia clínica chinesa, eu sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa. Então, a gente trabalha com sopas. Né? A gente passa chás também com ervas chinesas para que as pessoas equilibrem energeticamente alguns pontos deles. Então, são 7 técnicas que eu trabalho. Por isso que é tão complexo. Você falava, é complexo, eu pensava, mas que complexo, não estou entendendo. Você junta isso tudo. Eu junto tudo isso. É uma análise muito grande que tem que ser feita. Exatamente, e isso é alquimia. Então, por isso que eu sou, assim, se for juntar tudo que eu faço, ela é astróloga, ela é terapeuta holística, ela é reeducadora alimentar, ela é acupunturista. Não, eu sou uma alquimista, que antigamente seria chamado de alquimista e que hoje a gente chama de terapeuta holístico, para ficar mais fácil. A gente sabe que a gente não consegue separar o emocional do corpo físico. Somos uma coisa só. E muitas vezes a gente não é tratado como um corpo só pela medicina alopata. Daí a medicina chinesa, daí a acupuntura, para trazer esse equilíbrio e você conseguir enxergar a pessoa como de fato ela é em equilíbrio, né? Eu acho assim, existem médicos e médicos. Então existem muitos médicos, eu conheço particularmente médicos que têm uma visão também do emocional, que indicam tratamentos preventivos. Mas isso de uns anos para cá, você vê a acupuntura foi aceita pela medicina alopata, não faz tanto tempo assim, né? Não faz. Mas assim, eu conheço vários médicos incríveis e que veem isso e que indicam, inclusive, que tem muita gente que vem para mim e que fala, olha, o meu médico falou que eu preciso tomar floral. Mas esses já são médicos com uma visão mais humanista. E que eu acho que é a tendência, buscam, né? E que eu acho que é a tendência, porque os médicos estão percebendo que existe um espaço para todo mundo. Eu, por exemplo, eu vou no médico, claro, eu também tomo amoxicilina se a garganta pegou demais. Mas é que a gente começa a se enxergar e a prestar atenção nos sinais do corpo da gente com mais facilidade a partir de tratamentos assim. Com a acupuntura, por exemplo, você sente, né? Assim, é o emocional da pessoa. Não é. Você coloca a pessoa coloca umas agulhas no seu ponto do fígado. Você sente queimar um outro ponto. F3 é o principal, né? Que é esse aqui, o F3. Me diga. Você coloca e tem que, na verdade, esse doer é a energia que a gente chama na medicina chinesa de teti. Então, o certo mesmo, quando você vai fazer acupuntura... É você sentir alguma coisa, sentir esse choquinho, porque significa que você achou o ponto, que é o teti. Eu falo para minha acupunturista, eu falo para ela, mas se dói, cura. Com a acupuntura dói, é ótimo, é bom sinal. É sinal que a gente está no lugar certo. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas está doendo, incomoda. Mas não é uma dor. A acupuntura é tão incrível, é uma coisa tão incrível que assim, mesmo não doendo, ela funciona. Se doer, ela funciona mais, porque pegou na energia. Mas eu já fui em acupunturistas, por exemplo, que não buscavam o teti. Porque tem gente que assim, não quer perder o cliente e tal, então dói um pouco mais. Se você só colocar agulha, o cliente vai se incomodar menos, vai fazer menos efeito.
entendeu? Eu falo pra Valquíria, pode colocar a agulha até o talo se for suficiente, se for necessário, mas tira isso. É, isso aí. Mas você sente no outro funciona ponto. sem sentir a dor também. Funciona. Mas eu prefiro sentir a dor. Aí eu falo... Você coloca num ponto do fígado. Né, Kátia? Você coloca num ponto do fígado. Você sente uma energia diferente. E às percorre, vezes né? No outro canto. Aí eu falo, puxa, mas eu senti aqui. Ela fala assim, mas esse é um outro ponto do fígado. Quase todas as pessoas que você encontra vão precisar de um tal ponto do fígado, que é o F3, que é esse fica no pé. Porque ele é um ponto que ele tira a estagnação, que a gente chama de estagnação do Qi do fígado, que é uma síndrome segundo a medicina chinesa. Então, o que é isso? O fígado ele é responsável pelas nossas emoções. Pela raiva, principalmente, né? A raiva é a emoção principal, mas por todas as emoções. Ele que harmoniza todas as nossas emoções. Ele que tem essa função. Ele é um general que fica ali cuidando de tudo. Então, muitas vezes, coitado, ele fica sobrecarregado. Isso a gente chama de estagnado, entendeu? Então, quando você vai lá e coloca no ponto F3, você dá um alívio nisso. E quem hoje em dia que não é meio estressado, que não tem alguma questão para resolver? Nessa vida de hoje em dia quase todo mundo tem. Agora, a questão é como que a gente pode trabalhar essas emoções para que a gente tenha uma vida melhor. E daí que vem a alquimia também, né? Quer dizer, você juntar esse seu estudo todo para trazer mais qualidade de vida para a pessoa. Eu fui começando com uma ou outra técnica. E aí, ao longo do período, eu fui vendo que não adiantava uma coisa só. Então, eu comecei a trabalhar com os florais alquímicos. Aí eu falei, puxa, mas os florais alquímicos eu ainda quero aprender mais coisas. Eu fiz todos os cursos que existiam de florais, todos os cursos do Joel Aleixo. Cheguei até o final da escola de alquimia dele, que foram mais de 12 cursos. No meu site está especificado cada um deles, onde eu aprendi a trabalhar com alquimias diferentes, com florais diferentes alquímicos, cada um para uma coisa a mais, entendeu? E aí chegou uma hora que terminou aquilo. Aí eu falei, poxa, mas eu quero aprender mais. Porque o conhecimento não tem fim. E quando você começa a ajudar as pessoas, tem um amigo meu que ele brinca, ele fala assim, o prazer egoísta de fazer bem para o outro. Então, assim, mas isso é um egoísmo. O prazer egoísta, né, de fazer bem para o outro. De você sentir bem. É uma brincadeira, né? É uma ironia. E quando você vê que você pode melhorar cada vez mais, ou seja, se eu for uma terapeuta floral, que também é reeducador alimentar, ou seja, que também pode, através da alimentação, corrigir distúrbios energéticos, através de sugerir alimentos que energeticamente vão trabalhar questões emocionais ou físicas, entendeu? Ou mentais até, porque a gente trabalha o mental também. E aí, se você descobre que se você ensinar aquele ser humano a orar, a meditar, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer isso, elas não conseguem parar e meditar, né? E orar, elas não têm técnicas para isso. Então, eu fui agregando coisas, aí eu falei, não, mas a medicina chinesa também é incrível. Aí primeiro eu fiz uma pós-graduação de acupuntura. Fiquei apaixonada pela medicina chinesa. Aí eu falei, mas a acupuntura... É só uma pequena parte disso, né? Por exemplo, dando um exemplo, você foi muito inteligente na sacada e é exatamente isso. Então, aqui no Brasil, começou-se a falar de acupuntura alguns anos atrás. No começo, todo mundo, mas acupuntura... Hoje em dia, todo mundo fala, os médicos fazem e tal. Agora, na China mesmo, quem utiliza a medicina tradicional chinesa, o que é a medicina tradicional chinesa? É essa que já existe há mais de 5.000 anos e que utiliza ervas, que utiliza as agulhas. É diferente da medicina, porque lá também existe a medicina ocidental, que é essa. Então, assim, lá, 70% das pessoas que procuram a medicina tradicional, essa que já tem 5.000 anos, vão na farmacologia clínica chinesa, vão nos chás, vão nas sopas. E só 30% que vai na acupuntura. Só que aqui é pouco falado, pouco se fala sobre a fitoterapia chinesa. Mas a fitoterapia chinesa a gente consegue trabalhar como prevenção também, né? Total. Na verdade, o meu trabalho é muito mais como prevenção, porque é o que eu te falei, voltamos à pedra filosofal. É o quê? Se você tá com uma pedra toda lapidada, reluzente, se você está harmonizando as suas emoções, se você está fazendo esse trabalho diário, se você está fazendo... Porque a gente toma banho todo dia, só que a gente às vezes esquece de tomar o nosso banho interno. É verdade, de pensamentos, energias e tudo. De não julgar o próximo, de cuidar da sua energia, do que você pensa, o jejum de pensamentos negativos. A gente vai criando, se deixar, um verdadeiro lixo interno que a gente não limpa, com as possibilidades todas que a gente tem para limpar, florais, com os chás, com oração, com meditação, com uma série de coisas, e aquilo vai acumulando. Você toma só banho, você está lindo,
Às vezes eu por brinco, fora, né? Às vezes eu brinco, assim, eu falo assim, o que adianta você estar linda, cheirosa e por dentro você tá, né? Acabada, cheio de energia negativa, julgando os outros, pensando mal das pessoas, falando coisas que não tem a ver. E nas suas relações você sendo, sabe, uma pedra para as pessoas, uma pessoa que incomoda, que não é agradável. Então, assim, eu acho que a alquimia principal, ela deve surgir no ser humano que me procura. Então, assim, eu sempre falo, isso no meu site, inclusive, está explicado. Tem vários vídeos no meu site, tem testes e tal, onde tudo isso está bem explicadinho. Eu gosto de trabalhar com pessoas que me procuram, né? Que as pessoas que eu vou poder ajudar, que querem se transformar. Mas esse é um passo muito importante. Porque eu posso querer que você mude. Tomar um floró e vai resolver tudo. Não. A pessoa tem que ter uma consciência de que ela quer se melhorar. E não é simples, porque assim, às vezes a gente tem coisas, defeitos e questões que requer muita dedicação e muito empenho para isso. Vontade. E predisposição a gente se enxergar de um outro jeito. E querer se melhorar. Querer se melhorar, porque nem sempre a gente tem uma autoimagem coerente, né? E às vezes a gente não percebe, que é o grande problema que eu percebo, assim. A gente não percebe que essa higiene é diária, que nem o banho. Então, assim, as pessoas vão procurar, às vezes, um terapeuta holístico, que nem eu, quando eles já foram em todo tipo de coisa, não teve... Já não deu certo. Já foi no médico, já foi... nada deu jeito, porque eles não sabem o que é, uma coisa emocional, Aí vem. Só que aí, quando a pessoa já está toda ferrada, tudo bem, nessa hora a gente tem como trabalhar energeticamente. Mas por que não antes dela ficar acabada? Mas o ideal é que ela já vá se trabalhando sempre, antes de uma coisa virar uma doença que ninguém explica, antes da coisa virar uma coisa que você fala, nossa, por que eu acordo todo dia às 3 da manhã? Aí você descobre que esse horário tem relação com o fígado, com o meridiano. Então, assim, chinesa, que a pessoa não consegue uma explicação. Então, assim, eu gosto de pacientes, os pacientes que eu gosto de atender, as pessoas, os clientes, os seres, a gente está até mudando essa ideia, né, de paciente. É porque o paciente, né, a pessoa que você vai atender é aquela pessoa que está pacientemente esperando que você faça alguma coisa. E eu acho que as pessoas não têm que ser pacientes ou clientes, que está só pacientemente esperando ou só pagando alguma coisa, mas que esteja ativamente querendo participar. Porque vai depender mais dela do que qualquer outra coisa. 50% é ela e 50% o que você pode possibilitar de catarse dentro da vida dela. Eu trabalho, isso é uma das coisas que eu trabalho na instrução em meditação. Tirar alguns dogmas. A nossa sociedade hoje em dia, ela conduz o ser humano muito para fora. A gente está o tempo inteiro sendo puxado para fora. Então, assim, constitua a família, ganhe dinheiro, sabe? Adquira coisas. Tenha sucesso, tenha carreira, e vá galgando, e tudo externo. Entendeu? As pessoas às vezes vão procurar Deus, elas vão procurar essa transformação, essa pedra filosofal, quando a coisa já ferrou. Na hora que está lá no bico do corvo, a pessoa, ai meu Deus, pelo amor de Deus. E ela não percebe que isso, a oração, por exemplo, teria que ser uma coisa diária. Acordar todo dia e ter seu contato com Deus. À noite também. Que você acredita, seja lá qual for sua religião, porque Deus, ele está em todas as religiões, ele é para todos. E ele não é uma coisa, ele é tudo, ele está em tudo. Ele está numa flor, ele está num olhar, ele está no amor. E as pessoas, às vezes, só deixam para buscar essa pureza, que é a pureza original delas, e que elas podem entrar em contato através da oração, através de tantas coisas belas que a gente tem disponível, elas deixam só para... Na hora que a coisa já... Desengrocou. Que o barraco já caiu. Aí agora, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. Mas sabe por quê? Porque eu acho que o problema não é a gente querer ter uma carreira de sucesso, uma casa legal, um carro bom. O problema é quando a gente acha que a gente só vai ser feliz quando a gente conquista essas coisas. Porque aí a gente conquista. E você vê que a felicidade não vem num pacote embrulhado dentro do carro, no banco, da frente, falando aqui, ó, comprou o carro, ganhou a felicidade. Só que às vezes demora muito para a pessoa descobrir isso. Então a pessoa fica a vida inteira assim, aí quando chega no final, ela fala, não, é aquela história, né? Você trabalha a vida inteira para juntar dinheiro e depois no final você gasta todo com o médico. Para aquilo que você juntou, porque você acabou com a sua saúde, de tanto que você só ficou pensando naquilo e não equilibrou. Então, como você disse, é muito interessante a gente ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, estudar, ter uma família incrível. Tudo que o mundo nos pede, toda essa coisa para fora... Desde que a gente deseja e que a gente não esqueça do dentro, dessa pedra filosofal que a gente tem que estar lapidando, de transformar esse chumbo em ouro, de estar se descobrindo, de estar se autoconhecendo, saber que a gente não está aqui a passeio. Mas você sabe que você começou falando algo interessante, que você gosta de tratar quem vai atrás, porque é uma pessoa que já está predisposta a mudar naquilo que lhe incomoda. Mas às vezes a gente vai buscar uma ajuda dessa achando que a gente precisa consertar isso aqui.
tudo bem, este aqui foi um ponto importante para a gente chegar lá, mas depois a gente vê que não era esse ponto, que tinha um monte de outras coisas que a gente talvez não tivesse coragem de enxergar e a partir desse ponto a gente se enxerga melhor. Olha, quando você não quiser mais ser apresentadora, você pode ser terapeuta, porque eu estou impressionada com as suas sacações. Parece que abre a porta e você enxerga as coisas de outro jeito. Sim, com certeza. E é exatamente isso, porque às vezes a pessoa vai te procurar por um problema, que é pequeno, que é aquilo que está incomodando mais ela. E depois ela vê, nossa, ela vai se autoconhecendo e ela descobre, nossa, mas eu mexi nisso aqui e eu vi que eu preciso melhorar uma outra coisa. E que eu preciso mexer... Então, na verdade, a evolução não tem fim. Dá bem, né? O processo de evolução não tem fim. Então, a gente, às vezes... nós estarmos um pouco insatisfeitos conosco mesmos, num sentido assim, não exagerado, é positivo. Porque quem fica muito satisfeito consigo mesmo, estanca às vezes. Não progride, né? Ele fica satisfeito naquela vidinha dele, não ajuda ninguém, não colabora com ninguém, também não se preocupa em crescer, em se transformar, porque ele tá ali, acomodado no que ele é. Mas é mais prático ser assim, né? Mais ou menos, porque não, aquilo... digo assim, a pessoa não precisa se enxergar, batalhar nada, finge que está satisfeita e tudo bem. Então, um pouquinho de insatisfação é o que leva a gente a ficar melhor. Então, a gente olha, puxa, eu tô tão bem, isso aqui melhorou, nananana, mas eu ainda poderia ser melhor naquilo, eu ainda poderia ter mais paz diante de determinadas situações que me tiram do eixo, que eu poderia, naquela situação, ter um pouco mais de calma. Sabe? Eu poderia ter uma alimentação melhor, eu poderia dormir melhor, eu poderia ser uma pessoa mais dócil. Mas é que às vezes a gente se contenta com meia vida, né? Meia boca. Meia boca. Meia vida, meia boca. Você é meio feliz, você é meio satisfeito. E viver pela metade não dá. Por isso que eu te disse, né? eu gosto de pessoas que me procuram que sejam agentes de transformação. Ou seja, pessoas que estão totalmente dispostas a se transformar. Então, assim, se você chegar e falar assim, olha, eu acho que no seu caso não é floral. Tem gente que eu falo assim, ó, o floral vai te ajudar, mas você precisa orar. Você precisa orar muito. Você precisa orar todo dia. Porque você percebe que a pessoa está numa energia que não basta só uma coisa externa. Ela precisa olhar para dentro. Às vezes a pessoa não vai querer, ela não vai nem voltar mais no seu consultório. Mas aí, ela vai falar assim, não quero, essa pessoa tá falando umas coisas, não é isso que eu quero. Porque às vezes as pessoas querem um comprimidinho, um floralzinho que ela vai tomar e vai resolver tudo. Se a gente tivesse a máquina mágica que a gente escolheria, como a gente vai pegar um refrigerante na máquina? Ao invés de escolher a marca, a gente escolheria, bom, aqui eu aperto e eu vou ficar magra. Ai, que beleza. Aqui eu aperto e eu vou ficar mais sábia. Mas a gente não tem isso. Exatamente. Isso cada um vai ter que fazer, vai ter que se dedicar e nem sempre a gente vai conseguir. Então, trabalhar com a frustração nesse aspecto também é importante. Não consegui hoje, mas foi o meu melhor? Foi. Então, amanhã eu tento de novo. E quem sabe um dia eu chego àquilo que eu acho que é o ideal. Não é verdade? Por mais que você, foi exatamente o que você falou, por mais que você não chegue ao seu melhor, se você está disposto a se transformar e chegar nisso, de chegar nessa pedra, chegar no ouro da alquimia, né? Se você está disposto a usar todas essas ferramentas para chegar nisso, já está ótimo. Nossa, o primeiro passo é o mais difícil. Você está na energia, você está buscando. Olha, é claro que a gente precisaria de muito tempo para falar de tudo isso, porque é muito complexo. É complexo mas mesmo. aos poucos a gente vai conhecendo. Vou passar para vocês o telefone e o contato da Paula Pires. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho dela, pode acessar o site vidasutil.com.br. vidasutil.com.br. O telefone é 8355-1817. 8355-1817. Conversei com Paula Pires, que é alquimista, não só astróloga. Mais uma vez, obrigada pela participação. Te espero mais vezes.